Muito bom. Na aula de hoje, nós vamos continuar a destacar a importância de se pensar um pouco com relação à ética e os conteúdos, né, a ela relacionados. Vamos ver um pouquinho, né, de uma filosofia surgida, né, justamente para refletir questões ligadas à ciência, né, à administração pública, e entender como que, muitas das vezes, decisões no campo da ciência, da pesquisa, da própria medicina, são tomadas com base numa racionalidade que, por muitas vezes, possa até parecer um pouco desumana ou dramática. Nós temos visto isso com relação à pandemia, e muitas das decisões que são tomadas sobre tratamento, aplicação de vacinas, procedimentos com relação à pesquisa, têm como base este princípio, né, utilitarista. Depois de estudarmos, então, a noção de utilitarismo e como que ela funciona na administração da ciência, da medicina e da pesquisa, nós vamos, então, dando prosseguimento, completar com o surgimento da bioética, seus princípios e o seu modus operandi com relação às questões ligadas ao exercício da pesquisa, da saúde e do tratamento da pessoa humana. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito dessas filosofias que deram origem a esses princípios que hoje regem a aplicação da medicina, da biotecnologia e, como nós dissemos, da medicina. Nós vamos hoje, né, estudar justamente o surgimento de uma corrente, né, de um princípio da ética, ou, melhor dizendo, como alguns preferem dizer, de uma ética chamada de utilitarismo, né? Foi criada, né, por um britânico, Jeremy Bentham, no século XVIII, né? E surge no momento em que estão surgindo diferentes correntes, né? Não apenas que visam tratar do funcionamento da ciência, mas também da administração da coisa pública, e que se tornaram, via de regra, fundamentação para se pensar o funcionamento da ciência, o funcionamento da pesquisa. Nós podemos situar cronologicamente essas correntes, né, que vão desde o imperativo categórico de Kant, fundada na sua razão universal, até o pragmatismo de Peirce. Aqui a ideia, né, que surge é a seguinte: como administrar recursos relacionados à saúde, relacionados à coisa pública, relacionada à vida em sociedade. O dilema é sempre o mesmo. Você tem muito mais necessidades do que os recursos para atendê-las, né? Você tem, como nós vemos, né, por exemplo, em relação às vacinas, em relação à imunização, em relação ao atendimento médico que é dado, né? Agora, na pandemia, essas questões ficaram, digamos assim, para o grande público, escancaradas. Mas, embora saindo da pandemia, são circunstâncias corriqueiras do dia a dia de gestores da área da saúde, gestores da área da ciência, gestores da área dos hospitais, da medicina. São questões que precisam ser tomadas a todo tempo. Você nunca tem os recursos todos, né? Isso a gente pode verificar até dentro da nossa vida pessoal. Você nunca tem todos os recursos de que você precisa, os recursos que você dispõe são sempre insuficientes. Então, essas doutrinas nasceram justamente diante de dilemas que começaram a se impor para a sociedade. E aí nós queremos destacar, talvez, a ética mais utilizada e mais comentada com relação a essas questões é o utilitarismo proposto inicialmente por Jeremy Bentham,
que foi um jurista e filósofo britânico, né? Ele teve seguidores, mas a sua proposta ela se resumia num utilitarismo de matriz de quantidade, né? Ou um utilitarismo quantitativo. A gente vai verificar isso, que na verdade é uma espécie, né? Nós podemos chamar de consequencialismo. Né? As ações elas são pensadas, refletidas e as decisões tomadas em relação a elas com base nas consequências que essas ações vão redundar. Então, aqui, mais ou menos, é o resultado que importa mais do que a ação. É o resultado que é mais significativo. Então, eu não vou tanto questionar a ação que eu preciso tomar, mas eu vou me preocupar com o resultado que ela vai causar. Aí, geralmente, muitos críticos do utilitarismo, geralmente, o comparam, né, com uma frase equivocadamente atribuída a Maquiavel, como que os fins justificam os meios, né? A gente não pode aqui misturar as coisas, não se trata disso. Trata-se de como que você vai tomar decisões com relação à saúde, com relação à pesquisa, com relação à ciência, e você vai se guiar pelas consequências. Né? Quais são as consequências que a minha ação vai ter no futuro? Né? E aí eu me pauto mais pelas consequências do que pela ação em si. A ação em si pode parecer desumana, pode parecer dura, ela pode parecer fria, né, aos olhos de qualquer outra pessoa, mas o que se precisa levar em conta são os resultados que ela vai trazer, né? Então, na proposta de Jeremy Bentham, né, de seu consequencialismo quantitativo, visando a quantidade, existe uma fórmula mais ou menos conhecida da seguinte condição. O agente moral, né, e aí quando falo o agente moral, significa o indivíduo que tem que fazer escolhas, e escolhas racionais. Então, aqui pode ser um pesquisador, aqui pode ser um cientista, aqui pode ser um médico, aqui pode ser um gestor público, um prefeito, um governador, um presidente, aqui pode ser alguém que está na responsabilidade sobre leitos de UTI dentro de um hospital. Aqui está um indivíduo, né, que, de certo modo, está sendo chamado a tomar decisões e ele toma essas decisões de forma racional. Por isso que se fala agente moral. E na forma, o agente moral deve optar pela ação que proporcione a maior quantidade de prazer ao maior número de pessoas possível. Aqui a palavra prazer pode ser mal interpretada, mas relaciona ela com benefícios, né? Relacione ela com que tipo de benefícios que a sua ação vai trazer. Então, obviamente, se nós estamos falando de recursos, isso está ligado com a distribuição tanto de benefícios quanto de riscos, né? Lembrem-se que nós tratamos disso na aula passada. Se necessário uma quantidade de dor para alguns, para que ocorra o maior número de prazer, deve-se reduzir ao máximo os danos possíveis, né? Então, quando está tratando de prazer, danos e dor, imagine, vamos pegar um exemplo aí que está, digamos assim, ainda quente, né, na nossa mentalidade, que talvez é um grande exemplo, né? A administração de leitos de UTI ou de equipamentos para entubar doentes, ou mesmo de oxigênio, né? Vamos pensar aí que algumas semanas atrás, em muitos estados,
você não tinha nem leitos em quantidade suficiente e você também não tinha nem oxigênio em quantidade suficiente. Então, embora falava-se de colapso, mas a palavra colapso tornava-se até um eufemismo do ponto de vista sobre o que estava acontecendo, né? E o que estava acontecendo era que pessoas estavam perdendo a vida porque não havia oxigênio em quantidade suficiente. Então, o agente moral aqui era aquele médico, aquele responsável, né, ou enfermeiro-chefe, que numa ala de pacientes ele decidia quem receberia ou não o oxigênio. E é uma decisão que parece extremamente estressante, mas é corriqueira em ambientes como hospitais, é corriqueira, né? E aí a gente está tendo até uma CPI para isso, claro, com toda a exploração política em torno dela, mas a discussão que está sendo feita nela é uma discussão de ordem utilitarista. Por quê? Porque você não tem as vacinas, porque você tem que discutir a distribuição das vacinas, para quem vai mais vacinas, para quem vai menos, se já tem locais que já receberam a primeira ou a segunda. Então, essas decisões, elas passam, né, por um viés que geralmente para gestores públicos, para pesquisadores e cientistas e médicos, usuários do serviço da saúde, é sempre dentro dessa forma, né? A ação que o agente moral vai fazer é aquela que vai proporcionar a maior quantidade de benefício, né? Vamos trocar a palavra prazer por benefício aí. Então, assim, nós vamos tentar uma fórmula que nós vamos aumentar a quantidade de benefício, vamos tentar salvar o maior número de pessoas possível. Independente, né? Lembrem sempre disso, não importa se necessário uma quantidade de dor para que eu salve o maior número de vidas. Então, pode ser, né, que a discussão passa muito por isso. Se eu tiver 10 pacientes, todos precisando de oxigênio, e eu só disponha, né, de 8 equipamentos de oxigênio, sendo que desses 8, 3 estão em quantidade próxima do fim, quer dizer, eu só tenho 5 equipamentos de oxigênio. Então, qual será a ação, né? O que é que você faria antes da gente prosseguir? Como que você distribuiria estes 5 equipamentos de oxigênio? E o que que você faria com os 3 que têm pouca quantidade? Obviamente, você iria escolher, né? Alguém vai ter que morrer, né? Você vai ter que deixar alguém agonizando. Esse alguém pode ser um jovem, pode ser um senhor de idade, né? Mas se senhor de idade, quanto que ele precisaria de oxigênio? Talvez ele não precisaria de tanto, né? Talvez ele precisaria daquele equipamento que está apenas com 1/3 da capacidade, né? De toda maneira, você tem que tomar aqui uma decisão que é racional e que é utilitarista. A palavra utilitarista aí soa estranho, mas é um cálculo racional utilitário. Quem eu devo fazer morrer para salvar o maior número de pessoas? Percebem? Quem, né, eu devo fazer experimentar a dor para que eu tenha o maior número de pessoas que possam se salvar e assim qual é o resultado final, né? Lembre-se da fórmula, né? A fórmula visa a maior quantidade de bens possível, né? Para reduzir ao máximo os danos. Então, eu pretendo, ao final da minha ação, qual é o meu resultado? Eu quero salvar o maior número de pessoas. Eu tenho 8 equipamentos, eu quero tentar salvar 8 pessoas, né? Ou, se possível, 7. Mas aí, 2 ou 3 pessoas vão experimentar a dor, né?
serão sacrificadas para que eu possa salvar essas 7, né? John Stuart Mill, um pouco tempo depois, concordando, né, com Jeremy Bentham, também britânico e também economista, né? Você vai verificar que um é jurista, né? O outro é um economista. Muitas vezes você vai pensar, poxa, mas o que essas pessoas têm a ver com saúde? Geralmente pelo fato de estarem próximas de administração pública ou próximo, né, de decisões relacionadas com a administração pública, né? E John Stuart Mill, ele vai aperfeiçoar a teoria de seu antecessor, implicando nas discussões utilitaristas a questão da qualidade. Ou seja, a ética utilitarista visa salvar o maior número de pessoas, reduzindo, né, de modo drástico aí os danos. Sempre com a ideia, o que importa é o resultado da ação. Mas aí, John Stuart Mill, ele vai acrescentar a questão da qualidade. Então, eu vou precisar, né, eu vou buscar sempre o maior, mas, sobretudo, o melhor benefício ao maior número de pessoas, né? Então, eu vou tentar equacionar prazer e dor, né? Benefícios e malefícios, né? Riscos e benefícios, se você preferir, mas eu preciso adentrar um critério de qualidade, porque se você estivesse na época de Jeremy Bentham e tivesse que tomar as decisões hoje tomadas com relação à vacina, com relação aos recursos do TI, muitas das vezes você tomaria, no caso de Jeremy Bentham, a ação, salvaria provavelmente 8 pessoas, né? 2 pessoas morreriam lá no setor que você trabalha, né? Ou em decorrência das suas ações. Você estaria, dentro do princípio de Jeremy Bentham, muito satisfeito. Não, perdi 2 pessoas, mas salvei 8. A sociedade ganhou com a minha ação, com a minha escolha, com a estratégia que eu adotei de caráter utilitarista. Perdi 2 pessoas. Mas aí alguém pode perguntar, mas quem você deixou morrer? Né? Quem você deixou morrer? Dessas 8 pessoas que sobreviveram, quem são essas 8 pessoas? E aí você está fazendo um cálculo, né? Você está fazendo, digamos que, um arrazoado da sua ação. Lembrando que não importava, né? Lembre-se que não importava a ação em si, mas o seu resultado. Mas quando você olha o seu resultado, você descobre que perdeu 2 pessoas de meia idade, né? Um homem de 40 e outro homem de 35. E lá entre as 8 pessoas, você está com umas 2, 3 crianças, uns 4, 5 idosos, você está com um idoso lá de 75 anos, cheio de doenças e de patologias, tá? Você salvou 8 pessoas. Atendeu o princípio utilitarista proposto por Bentham. Mas se você olhar qualitativamente, a sua ação não foi a melhor, né? Você conseguiu o princípio, mas qualitativamente foi insuficiente. Então, até em decorrência das questões que passaram a ser discutidas ali naqueles círculos, né? John Stuart Mill acrescenta, né, um complicador à fórmula, né? Eu preciso ter a maior quantidade de benefício possível, mas também o melhor benefício ao maior número de pessoas. E o melhor, o critério qualitativo, que é o utilitarismo de Stuart Mill, muitas das vezes ele pode complicar a fórmula, né? Então, o que ele propõe, o que Stuart Mill propõe? O agente moral deve visar, como finalidade,
uma ação moral que beneficie, né, que traga benefícios, que traga prazer, que traga, no caso a palavra prazer, sempre explicando, né, é utilitário, né, aí tem que se pensar na administração de recursos. Então, é uma ação moral que traga prazer, que traga benefícios, que traga proteção ao maior número de pessoas da melhor maneira possível. E caso seja necessário, prejudicar alguém em detrimento da maioria. E se isso for necessário, que sejam os menores prejuízos possíveis, né? Repare que a fórmula ficou, digamos assim, ela ficou mais complexa, porque você colocou uma terceira variável, tá? Então, pode parecer simplista, né, num primeiro caso, mas isso são decisões que precisam ser tomadas muito rápido, né? Você não tem muito tempo para ficar raciocinando. Se você demorar a tomar a decisão, pessoas começam a morrer, seus recursos começam a se esgotar, né? E aí, no caso, imagine vacinas, ou imagine recursos como, por exemplo, nós temos aí um caso, né, na nossa sala, né, a questão de transplante. Imagine como essas decisões precisam ser tomadas. E quando você coloca uma terceira variável, não passa a ser não tão simples. Então, você tem custo, que podem ser os recursos, né? Pode ser o oxigênio, pode ser as vacinas, né? A gente lembra aí, no caso das vacinas, o que fazer se eu tenho poucas vacinas, né? E isso foi uma decisão que está sendo questionada. O Ministério não tinha mais vacinas e aí se perguntava, eu não tenho todas as vacinas para aplicar a segunda dose em todo mundo que tomou a primeira. Eu aumento o número de pessoas que vão tomar a primeira dose, ou eu aplico essas vacinas em quem tomou a primeira dose, já imunizo uma quantidade razoável de pessoas. E aí o restante da sociedade vai ficar esperando, nós vamos continuar precisando de lockdown, porque eu queria, vamos colocar um cálculo aí, né? Vamos colocar tempo, dinheiro e qualidade, custo e qualidade. A minha meta, né? Vamos colocar um exemplo prático. Porque daqui a pouco eu vou fazer um exercício, eu vou contar com a ajuda de vocês. Suponhamos que a meta do governo era imunizar, nesse primeiro semestre, 40 milhões de pessoas com as 2 doses da vacina. Quer dizer, ele precisava de 80 milhões de doses de vacina. Se ele imunizasse as 40 milhões, ele poderia acabar com o lockdown, soltar a economia e as coisas caminhariam. Só que só chegaram para ele 30 milhões de doses, né? Ou seja, ele não tem as doses suficientes para imunizar as pessoas. Já aplicou 20 milhões de doses na primeira dose da vacina. Então, 20 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Ele precisaria de mais 20 milhões, né? É esse mesmo cálculo que eu estou fazendo? 20 milhões de doses para completar essas pessoas e de outras 40 milhões de doses para o restante. Ele não tem essas 50 milhões de doses, ele só tem mais 10 milhões de doses. O que ele faz com essas doses excedentes? Ele aguarda chegar às outras 40 milhões para completar, ele amplia, né, o número de pessoas com a primeira dose, ou, né, ele aplica essas 10 milhões de doses naquele grupo primeiro. Então, vocês estão vendo que sempre são decisões muito difíceis de serem tomadas. Se você tivesse todas as
doses necessárias, tudo bem, você aplicava, que é o caso de países como Estados Unidos, Reino Unido, que já estão vacinando, inclusive agora já estão com doses para sobrar. Mas o exemplo, ele geralmente ilustra o dia a dia de quem trabalha com saúde, de quem trabalha no poder público, de quem trabalha com ciência e tecnologia. Então, a contribuição de John Stuart Mill é a questão da qualidade. Então, se fosse apenas, né, na discussão do Jeremy Bentham, apenas um utilitarismo quantitativo, né, você tomaria a decisão muito fácil. Ah, eu tenho 10 milhões de doses sobrando? Tá. Então, se são 10 milhões de doses sobrando, e a minha fórmula diz que eu tenho que aumentar o maior número de pessoas beneficiadas, não importa o risco, então, é simples. Eu vou justamente pegar essas 10 milhões de doses e vou aumentar para 10 milhões de pessoas que vão tomar a primeira dose. Pronto, está simples, está resolvido. Né? Eu não tenho a restante, nós vamos esperar o dia que vai ter. Eu vou ter 30 milhões de pessoas com a primeira dose. Está resolvido. Ah, mas elas não vão tomar a segunda. Né? Não, mas não interessa. Eu tenho o maior número de benefícios com algum risco. Qual é o risco? O risco é as pessoas não terem a segunda dose. O risco é eu não ter pessoas completamente imunizadas. Então, quando você coloca o critério da qualidade, né, no utilitarismo qualitativo proposto por Stuart Mill, você torna mais complexo a sua decisão, mas você qualifica, se você souber fazer, né? Se você atentar rapidamente, você qualifica. Então, do ponto de vista da qualidade, é até compreensível que o Ministério da Saúde, né, ele tenha mudado de posição, né? Ele segurou as vacinas um pouquinho, né? E depois, ali há 20 dias, ele mudou o protocolo. Não, distribui a vacina, vamos aumentar. Vocês perceberem que não é algo simples. Né? Vocês perceberem que, tirando as questões ideológicas, desse ou daquele ou qualquer outro governo, é difícil tomar essas decisões. Então, no critério qualitativo, você talvez poderia pensar, eu tenho pouco recurso, então eu vou imunizar já de uma vez um grupo de pessoas. Vou pegar essas 10 milhões de doses e vou fazer com que 10 milhões de pessoas tenham primeira, segunda dose, fiquem imunizados, e o resto? O resto é resto, né? O resto talvez vai pagar, né? Para que eu tenha o maior ganho e o ganho da melhor qualidade. Gente, vocês estão entendendo? Ou está muito abstrato? Eu vou passar um pouquinho e vou contar com a ajuda de vocês agora. Vocês estão aí ainda ou estão sentindo muito frio? Eu estou colocando aqui na tela, e gostaria que vocês prestassem atenção, que é o dilema do trem proposto por Philippa, né? Que é uma pesquisadora e propôs esse dilema em 1967. Né? Repare que o utilitarismo nasceu no século XVIII, mas ele vem sendo discutido, né, nos institutos, nos cursos de graduação, ele circula. E o dilema do trem é justamente para pensar, né? Pode ser até jocoso, né, engraçado, mas ele ilustra como que essas decisões precisam ser tomadas. Então, no primeiro exemplo, não sei se vocês já tinham ouvido falar, não sei aqui quem trabalha na saúde, no primeiro exemplo, você tem um trem que está desgovernado, descarrilhou. E no trajeto desse trem, você tem algumas pessoas que foram amarradas, né, aos trilhos. E um agente moral
conhecedor, né, dessas questões, sabe que um bandido foi lá e amarrou as pessoas, nos dois prováveis caminhos, né, que esse trem vai percorrer. Então, o dilema moral aí, né, ou seja, o dilema utilitarista aí é, digamos que você esteja, né, como observador da questão, e a única possibilidade que você tem de intervir seria desviando o trem. Você não tem condições de parar o trem, você não tem condições de interromper, porque o trem está sem operador, né? E ele vai provocar a morte em qualquer um dos destinos prováveis, né? Então, você tem, no primeiro provável destino, 5 pessoas que foram amarradas, né, na primeira linha, de diferentes idades, e você tem um indivíduo que foi amarrado no segundo provável destino do trem. Então você está ali ainda com tempo, não tem muito tempo, né? Vocês estão vendo que o trem se aproxima da bifurcação, e você precisa decidir, né, sobre quem você vai salvar e quem você vai deixar morrer, né? Então, numa ética utilitarista quantitativa, é muito simples, né? Eu não precisaria perguntar a vocês, né? E você não raciocinaria muito. Você basicamente tem lá o binômio, né? Custo-benefício. Então, eu quero aumentar o meu benefício ao maior número de pessoas, então alguma dor terá que ocorrer. Então, eu vou desviar, obviamente, o trem para a esquerda. E aí eu vou salvar 5 pessoas, né? Então, numa decisão de natureza consequencialista de quantidade, é muito simples. Você não pensa muito. Deixa eu salvar 5 indivíduos, embora para salvar 5 indivíduos eu vou ter que causar a dor, o dano, o sofrimento e a morte de um único indivíduo. Tá todo mundo entendendo? Bom, então, John Stuart Mill, ele iria complicar a questão. Ele diria o seguinte: olha, esse indivíduo que está ao lado superior aí na bifurcação do lado esquerdo, ele é um médico, né? Ele é um cara que trabalha no hospital, salvando muitas vidas, é um sujeito importante. E os outros 5? Os outros 5 é gente diferente. Tem uma dona de casa, tem um motorista de aplicativo, tem um pastor, tem um sujeito que não faz nada e tem um estudante. Quem quer me ajudar nessa discussão utilitarista aí? Agora eu me dirijo aos alunos. O que vocês fariam? Salvaria os médicos, pois para o governo que a gente vive hoje é mais produtivo. A gente é um número. Então, por exemplo, quando tem um paciente, uma mãe dando à luz, e eles têm que escolher entre salvar a mãe e o bebê, eles vão salvar a mãe, pois para o governo aquilo é mais produtivo. É um indivíduo que vale a pena salvar. Quem pensa diferente? Ou quem quer complicar a situação? Todo mundo concorda? Eu tô achando que vocês estão com frio. Oi? Eu entendo o raciocínio dela, acho que é isso mesmo que os governos pensam, né? Mas se fosse para eu decidir, eu salvaria os 5 e deixaria o trem passar no médico. Certo. Vai saber o que esse estudante vai virar um dia, vai saber o que é. Não tem como ter uma previsão. Essas 5 pessoas podem se tornar mais úteis do que só o médico.
É, até porque eu coloquei que é um médico e tudo, mas você não tem essas informações, né? Gestores públicos não têm essas informações assim. Tá, ele pode ser um médico, mas será que faria tanta falta assim a sociedade? Porque falta vai fazer, obviamente, para a família dele, vai fazer falta para a sociedade. Mas você tem 5 pessoas, né? Uma delas é uma dona de casa, uma delas é um estudante. Igual você disse, esse estudante pode se tornar um gestor público, pode se tornar um cientista, um pesquisador, tem um religioso no meio. Então, assim, aqui, claro, gente, o objetivo é fazer pensar. E muitas das vezes, você tem aquilo que os filósofos dizem, você tem muitas injustiças nesse negócio, né? Porque muitas das vezes, né, eu coloquei ele, é um médico, mas muitas das vezes as pessoas olham muito assim, eu posso trocar os 5, e se fossem 5 presidiários? E ali, no lugar do médico, fosse um trabalhador, qualquer que seja. Você tem 5 presidiários e um trabalhador. Sem dar muita informação, você mudaria de opinião sobre aquilo que você pensou anteriormente? Imagine agora, você é um médico, você chegou para trabalhar no seu hospital, ou você é um secretário da saúde, e o médico está te pedindo 5 respiradores, 6 respiradores, né? 6 leitos de UTI. E naquele dia, um ônibus caiu a ribanceira, encheu os UTIs de hospitais, porque é assim que funciona. Naquele dia teve um incêndio, os hospitais da Zona Sul estão cheios, da Zona Norte estão cheios, você só tem um leito de UTI. Você só vai salvar uma pessoa, né? Aliás, ou você salva uma pessoa, ou você salva 5. Só que para salvar uma, né, você vai ocupar toda a condição daqueles outros 5. E aí chega para você a seguinte informação: 5 pessoas, eram 5 presidiários, teve um incêndio provocado por um curto-circuito lá na penitenciária, eles se queimaram, estão muito mal, e teve um indivíduo, trabalhador, que teve um acidente de trabalho, estava trabalhando na construtora, e aí é preciso decidir: salva o trabalhador ou salva os 5 presidiários? Alguém quer me ajudar? Você está falando utilitarista? Na visão utilitarista. Sim, a discussão que a gente está fazendo aqui é utilitarista, não importa a Porque a decisão que a questão gente toma. moral, ética, e mistura as coisas um pouco na cabeça da gente. Fica difícil decidir. Mas pela visão utilitarista, talvez o trabalhador, porque na realidade os presidiários estão dando despesa para o Estado. Não sei. Né? Não, Porque que bom que você falou, porque é assim que muita gente raciocina. eu estou tirando aí a questão moral, ética, né? A minha opinião, não tinha que morrer ninguém, mas eu estou tentando colocar na visão utilitarista, Não, friamente. porque essas discussões, elas são feitas, né, na formação de médicos, na formação de políticos, né? Os políticos estão muito ligados a dinheiro. Para onde que eu mando recursos? Para esse hospital, para aquela delegacia, né? O político está muito assim. Manda o dinheiro para os institutos de pesquisa. Porque, por exemplo, eu estou tentando dar a matéria e eu estou usando a realidade. A realidade está fantástica, né? A realidade hoje, ela é extremamente cheia de casos. Então, por exemplo, eu acredito, né, assim, vamos separar as nossas convicções.
Eu acredito que o ministro da Saúde, Pazuello, ele enfrentava isso era todo dia. Não tinha dinheiro, não tinha vacina, o que tinha era cloroquina. Então manda cloroquina. Entendeu? Manda cloroquina lá pro Amazonas, não tem oxigênio, então manda cloroquina. Do mesmo modo que eu acredito, né, assim, sem tirar o ônus, né, você responde por isso. O governo, quando as empresas de pesquisa ofereceram para o governo, olha, eu tenho um lote aqui que pode ser entregue em tal época de 20 milhões de vacinas. Custa 20 bilhões de reais. Tá. Você vai comprar? Não, não vou comprar. Eu tenho cloroquina em estoque. Eu tenho ivermectina. Então, veja bem, essas decisões todas que foram tomadas, elas foram decisões de ordem utilitarista. E elas foram mais ou menos com essa brincadeira aqui. Entendeu? Parece brincadeira, né? Parece engraçado, mas é assim, eu vou deixar o sujeito morrer ou vou deixar os 5 presidiários? E às vezes, de tão complexo que é, o resultado é catastrófico, né? É igual o exemplo que eu falei, você está com 8 pessoas vivas, mas 2 delas não vão viver muito tempo, porque são doentes, outras não sei o que, eu sei que ela má. Então, a discussão é extremamente complexa. Como é complexo o dia a dia de administrar esses recursos. Tá? O segundo exemplo, mesma coisa. Né? Qual é a complicação do segundo exemplo? Você tem um trem descarrilhado. E, no percurso dele, 5 pessoas que estão amarradas por um bandido, né? Que vão perder a vida, porque o trem vai passar por cima delas. Você, como um observador e um agente moral privilegiado, você tem tempo de tomar uma decisão, e aí a sua decisão é a seguinte, aí agora complicou um pouquinho. Ou você deixa o trem passar por cima daquelas 5 pessoas, ou você joga na frente do trem um indivíduo mais forte, não vou falar obeso, mas que pelo peso do corpo vai fazer com que o trem pare, mas vai morrer. E agora, o que você vai fazer? A sua decisão aí, ela é um pouquinho mais do que escolha. Você não está escolhendo entre quem vai viver ou quem vai morrer. No segundo exemplo, você está, além de escolher quem vai viver ou morrer, é você que vai provocar a morte. É você quem vai provocar o dano. Ou seja, aí a complexidade tornou-se maior. O que vocês fariam? Vocês prefeririam não escolher? Esse silêncio está me dizendo o quê? Que eu nunca vou ser médico, nem gestor público, nem fazer essas coisas. A gente prefere não ter que escolher, né? Mas aqui não tem como, né? Vai fazer parte do seu futuro, né? Isso você pode fazer do ponto de vista, você faz essas escolhas, né? Aqui não no sentido da vida, O obviamente. tempo inteiro a gente está fazendo. Sim. Professor,
Esse exemplo que você está dando desse dilema do trem, eu tenho uma amiga que o namorado dela é pesquisador, sabe? E ela estava me contando que ele faz alguns desses testes com as pessoas, né? Para ver qual que vai ser a escolha dela. E ela estava me contando que ele fez um teste semelhante com as pessoas, que era o quê? A pessoa estava trabalhando numa estação de trem, né? E aí tinha alguns trabalhadores, vamos colocar assim, 5 trabalhadores lá com os equipamentos de EPI, né? E não estava escutando, no caso. E aí vem um trem desgovernado, e no caso, ele está pedindo para o pessoal sair, mas a pessoa não está escutando. Então ele tem que decidir se vai deixar o trem seguir adiante, e aí vai matar os trabalhadores, né? Ou se ele vai desviar o trem. Mas nesse local que ele vai desviar, também tem outras pessoas ali que podem morrer também com isso. Aí ela estava me contando que os resultados que muitas pessoas não fazem nada. Porque elas, quando vão falar sobre a experiência, elas não sabem, né? Elas acham que estão trabalhando normal lá, né? É um teste que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Elas contam que pensam assim, eu preferi deixar do jeito que estava porque pelo menos eu não seria culpado pela morte da outra pessoa. Desses 5 trabalhadores, não tinha nenhuma ação minha que levou a isso. O senso comum acredita dessa maneira, mas não é verdade. Se, nesse caso que você colocou, ou mesmo aqui, você não faz nada, você matou as 5 pessoas. E aí você vai descobrir dessas 5 pessoas, desses 5 trabalhadores, são pessoas muito importantes, vai fazer falta para a sociedade. Então, não existe a não ação. A não ação também é ação. Ou seja, que é o que está pegando fogo lá na CPI, né? Tirando o circo político. A omissão também é crime. Então, eu não vou fazer nada porque eu não vou ser culpado. Não existe isso no direito. O não fazer também gera responsabilidade. Muitas pessoas têm muito esse princípio, né? Aliás, você colocou muito bem. A maioria das pessoas tem muito essa, digamos, essa conduta. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. E aí depois que acontece o desastre, não, a culpa é do fulano, o fulano foi quem fez. Mas você sabia do que estava acontecendo, você tinha conhecimento de que o trem ia passar por cima das pessoas, você sabia que se ficasse quieto, aquilo redundaria em morte das pessoas. Então você é responsável pela não ação, que é o indivíduo lá em cima. Não, eu não vou julgar um cara em cima do trilho, isso é tirar a vida de uma pessoa, mas você tirou a vida de 5. Então, a omissão também é crime. Tá? Então, em filosofia, né, em ética, a gente discute isso. Vocês não foram meus alunos, mas assim, você vota em político desonesto, você é responsável pelos atos desonestos do político. Você deixa de, por exemplo, você sabe que cloroquina não tem efeito. E você sabe que tem pessoas na sua família tomando cloroquina, tomando ivermectina. E você não avisa a pessoa, fala, fulano, isso não vai te proteger da coronavírus, não. Se você não avisa a pessoa, você também é responsável. Então, não tem como fugir, você tem que tomar uma decisão e responder por ela, né? E responder por ela, não. Eu empurrei o sujeito gordo na frente do trem porque eu pensei entre o gordo, né, que era um médico, um indivíduo importante, eu considerei que era mais importante eu salvar aquelas 5 pessoas. Daquelas 5 pessoas, 2 pessoas também são muito relevantes na comunidade, né? Então, você tem essas discussões e nessas discussões passa o aspecto moral também.
Então, por exemplo, se fossem 5 trabalhadores, se é 5 trabalhadores, isso aí está cheio de trabalhador, eu vou proteger o indivíduo gordo, que é o gerente da estação ferroviária. E muitas das vezes o cálculo não fica tão qualitativo, né? Muitas das vezes a pessoa vai responder, mas você não causou a morte do gerente da estação, mas a sua omissão provocou a morte de 5 pessoas. Então você vai responder por 5 homicídios. E respondendo por 5 homicídios, né? Você vai pagar muito mais caro, né? Você vai ter muito mais consequências. Então, essas discussões, elas estão aí na ordem do dia, né? Elas estão presentes e elas ocorrem de modo muito frio, né? Quando eu digo frio, médico lida com isso todos os dias. Bombeiros lidam com isso. Tá, minha equipe de bombeiro é 2 oficiais. E eu estou indo prestar socorro para um ônibus que caiu na ribanceira. Então eu tenho que chegar e avaliar logo, tá? Eu vou avaliar quem que eu vou dar atendimento de respiração, eu vou avaliar quem que eu vou dar atendimento de fratura, e em alguns casos, né, eu vou deixar uma pessoa morrer. Tá? Aquele fulano ali, vou deixar morrer. Né? Mas ele é uma criança? Não, então eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Ele é um velho? Ele é um senhor de meia idade? Ele é o motorista do ônibus. Né? E provavelmente foi ele que causou a morte de todo mundo. Então, gente, nessa hora, o que ocorre? Passa na nossa cabeça o risco do moralismo. Eu, em vez de fazer escolhas racionais, utilitárias, né? Muitas das vezes, eu vou me contaminar pela questão moral e ideológica. Tá? Eu vou salvar aquele ali porque ele é um pastor. Eu sou evangélico, eu quero salvar o pastor, e o resto eu vou deixar morrer. Eu não vou salvar porque esse indivíduo chegou todo esfaqueado, ele é um traficante. Eu não vou salvar esse traficante porque isso não presta para a sociedade. A sociedade não precisa de traficante. E aí eu vou salvar, então, um indivíduo lá. Então, assim, essas escolhas podem estar contaminadas, muitas das vezes, por viés ideológico. Né? Eu não vou comprar a vacina porque é a vacina da China. Eu não vou dar dinheiro para a China. Não vou dar dinheiro para a China. Se a Pfizer conseguir me entregar, eu compro da Pfizer. Porque foi produzida em parceria com o laboratório de Oxford, que é do Reino Unido, e eu concordo com os britânicos, eu não gosto de chinês, esse vírus é culpa da China, então eu não vou comprar. É o que está acontecendo. Você tinha que tomar decisões utilitaristas. Como um agente racional, você tomou decisões como uma pessoa marcada. Você contaminou as suas escolhas. Elas são complexas, elas não são simples de decidir, e todas elas geram custo e prejuízo. Todas elas têm danos, né? Você tem que aumentar, maximizar e qualificar os benefícios, mas todas elas têm danos. Mas aí você deixou se levar. Eu não vou salvar presidiário, eu não vou salvar estudante, eu vou salvar só gente de bem. Então, quando você coloca a questão ideológica no meio, quando você se contamina por convicções morais, você corre um grande risco de ter a sua decisão, além de contaminada, o benefício prejudicado. Porque o agente moral, o médico, o pesquisador, o gestor,
a pessoa que trabalha com ciência, né? Então, por exemplo, ela não tem tempo de fazer essas equações de ordem moral. Ela só tem tempo de fazer a equação de ordem ética utilitarista. Ela não tem tempo de pensar, quem que é o fulano? Você sabe, desses 5, desses presidiários, tem estuprador no meio? Não, não dá para você saber isso. Ah, tem estelionatário? Não, você não tem tempo para avaliar isso. Não tem como você colocar. Mas, infelizmente, às vezes, a sua decisão pode se contaminar. E, ao se contaminar, ela fica totalmente prejudicada. Então, para que a gente ensina isso nas faculdades? Para que a gente coloca essa questão? Para que as escolhas, as decisões no dia a dia que envolvam o benefício de uns e a dor de alguns, né? O benefício da maioria com o prejuízo de uma minoria, sejam as melhores decisões possíveis. E se você trabalhar no poder público, na área médica, na área da saúde, né? Quem for aí se tornar um psicólogo hospitalar, isso é o cotidiano. Você está tomando essas decisões a toda hora. Né? Você está tomando essas decisões a todo instante. E ela se torna até rotina. E aí, vai ter decisões. Por que o gordinho lá em cima da ponte? Aí vai entrar o tema da nossa próxima aula, bem suavemente. A questão da dignidade da vida e da vida digna. Então, é o seguinte, você tem lá um indivíduo, um sujeito muito importante para a comunidade, professor universitário, grande professor, está com 65 anos, mas é um doente terminal, está lá utilizando um tanque de oxigênio há uma semana na UTI. E o quadro dele não tem perspectiva de melhora. E você não tem mais oxigênio. E chegaram 3 pessoas de um acidente automobilístico. 2 delas precisam de oxigênio. Um rapaz de 18, uma senhora de 40. E aí o seguinte, se você desligar o oxigênio do professor, ele vai morrer. Então você vai matar o professor. Igual você estaria julgando ali o gordinho na frente do trem para matar ele. Então, às vezes, tem decisão sua que é decisão mesmo. Olha, desliga lá o equipamento do professor, que eu quero salvar a vida daquela criança e daquela dona de casa. Não, eu quero não, eu vou salvar. Aí não é questão de querer. Então, desliga. Empurra o gordinho na frente do trem. Ah, mas é um professor universitário, pesquisador, sujeito muito importante. Desliga. Então, vocês estão se dando conta do quão é complexo, mas do quanto é necessário. Dúvidas? Perguntas? Muito forte essa aula? Bom, para completar, apenas uma distinção, né? Consequencialismo, né, que está ligado com os resultados da ação, da ética utilitarista, não tem nada a ver com deontologia. O que é a deontologia? Não sei se vocês já tiveram a disciplina ética profissional. Né? Já tiveram? Ainda não. Eu não conheço, eu acho.
Vocês vão ter a disciplina, né? Talvez até vão se lembrar aqui. A deontologia é justamente aquela coisa da ética profissional, código de ética do psicólogo. Cada profissão tem o seu código de ética deontológico, né? O que é uma deontologia do ponto de vista da ética profissional? É uma ética de dever, de atitude. Aí, no caso de vocês, o que o psicólogo pode fazer, o que o psicólogo não faz, o sigilo da clínica, a ideia de que um psicólogo protege as pessoas, mesmo se tratarem de pessoas com reconhecidamente que tenham tirado a vida de alguém ou causado crime, é o dever relacionado à atitude do profissional. No consequencialismo, né, nas discussões de ordem utilitarista, é um pouco diferente. Não é uma ética de atitude. É uma ética extremamente voltada para resultados. Então, eu me preocupo, eu volto à minha reflexão, na verdade, tem que unir as duas coisas, né? Você tem uma ética de dever, você tem um código de conduta profissional, você tem aquilo que se espera da sua profissão, o manual, né, do profissional, o código de ética, ali o que rege os princípios da profissão, mas você tem uma ética relacionada aos resultados. E aí, no caso, o foco não está na atitude. Eu esqueço a atitude. Eu não me pergunto se eu vou tirar a vida daquele professor, se eu vou empurrar aquele senhor de sobrepeso. Eu me pergunto o seguinte: eu preciso agir e a minha ação tem que causar o maior benefício possível, com a melhor qualidade possível. Então, a minha ação é essa. E é por essa ação que eu me pauto. Então, quando esses profissionais, se por algum aspecto são julgados, eles não são julgados pelas escolhas em si. Tá? Então, se vocês prestarem atenção nas reportagens sobre a CPI, não é as escolhas. Ali, todo mundo que está ali sabe disso. Então, você não está sendo julgado pelo que você fez. Você está sendo julgado pelo resultado do que você fez ou deixou de fazer. Então, como alguém disse aí, eu tenho que tomar uma decisão. Né? Eu preciso tomar uma decisão. Eu não vou poder dizer lá no futuro, eu não fiz, né? Eu preferi ficar quieto. Né? Não, você é responsável pelo resultado das suas ações ou das suas omissões. Né? É igual a parábola dos talentos, né? Lá do texto bíblico, não sei quem já leu. O sujeito pegou os talentos, escondeu na terra, e depois ele foi julgado por isso. Ali é um texto de ética utilitarista. Claro, quem escreveu não tinha esse rigor filosófico, mas a fundamentação é a mesma. Teve indivíduo que recebeu um talento, negociou, fez 2. Teve que recebeu 2, negociou, fez 5. E todos foram, digamos assim, todos foram louvados pelo Senhor. E aí aquele que ficou com medo, escondeu os talentos, o que é dito na parábola? O Senhor ficou bravo com ele e julgou ele para as trevas, né? Por quê? Porque ele foi omisso, né? Ele se omitiu. E por isso os resultados dele foram catastróficos, né? No sentido assim, não teve resultado. Então, não tem como você se omitir. Você, às vezes, precisa agir. E aí, essa ética é justamente nesse sentido para te ajudar na escolha dessas decisões. Bom, se você quiser continuar com essas questões, né? Você tem aí 2 indicações muito interessantes de filmes, né? Para a sua hora vaga. Tem um filme, não é novo, né?
de 99, O Informante, que trata justamente dessas questões éticas, né? Igual a gente citou na aula passada lá, o estudo de Tuskegee. Aqui é um cientista que trabalhava numa companhia de cigarros, né? Uma famosa companhia de cigarros. E ele tem conhecimento, né? Que a indústria tabagista, né? Principalmente a que ele trabalha, está contaminando os cigarros com amônia para gerar dependência e as pessoas comprar mais. Então ele sabe, porque ele é cientista, né? Trabalha nessa empresa, ele sabe que as pessoas estão desenvolvendo câncer justamente por causa disso. Então, apesar de ele ter um grande salário e apesar dele ter assinado um termo de... nos Estados Unidos eles falam de... um termo de não delação, né? Eu esqueci o nome aqui. Apesar de ele ter assinado com uma empresa um termo de sigilo de que ele não pode vazar informações confidenciais da empresa e ele pode ser processado por isso, ele acaba divulgando essas informações para um jornalista e enfrentando, obviamente, a perda da carreira, não só isso, mas um processo litigioso contra a indústria tabagista. Então, tem muito dessa discussão ética, né? É um filme muito interessante nesse sentido. E o Dilema das Redes, né? Que é um documentário, né? Produzido pela Netflix, a respeito, né? De como que as redes sociais controlam os indivíduos. Então tem um pouquinho de exagero, né? Assim, tem um tom meio dramático, e o documentário foi todo produzido com pessoas de tecnologia que estiveram na invenção do Google, do Facebook, do Instagram, de todo esse material e de como que funciona essas redes sociais. Então também tem esse outro aspecto bastante curioso. Então, nas horas vagas, se tiverem tempo, fica aí a dica para vocês. Gente, espero que tenham gostado. Nós vamos fazer o nosso intervalo nesse momento. Alguma dúvida, alguma pergunta?